Uma das principais passagens que me fez sentir resistência por muito tempo a Jesus é a da mulher cananeia, sendo que há pouco tempo atrás eu consegui compreender por que Jesus a tratou da forma como tratou. E Jesus era a figura da Trindade que eu menos me relacionava. Sempre tive um ótimo relacionamento com Deus Pai, era apaixonada por ter o Espírito Santo dentro de mim, mas a figura de Jesus eu resistia. Até que, certa feita, uma membra de uma igreja quis me discipular e me apresentou Jesus e me orientou, me explicou que se eu não me relacionasse com ele, eu não receberia o Espírito Santo como eu tanto queria. E daí eu até expliquei para ela que em algumas passagens eu sentia Jesus pouco amoroso, às vezes grosseiro com as pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 28. Bem-vindos, amados, a mais uma segunda-feira sapiencial. Abra sua Bíblia, então, no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 28, assim diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Essa mulher tirou de Jesus essa alegre e surpreendente expressão. Era uma gentia, uma estrangeira, vinda de terras vizinhas a Israel, uma mãe que buscava ajuda para a filha que estava terrivelmente afligida por um espírito maligno. O modo como Jesus inicialmente reagiu foi incomum, ele a esnobou. Ele que normalmente era receptivo e até acolhedor, aqueles que o buscavam, dessa vez ele agiu de forma bem dura e insensível. Primeiro ele ignorou a mulher. Depois, quando os discípulos lhe pediram que se livrasse dela, ele disse que sua prioridade eram os filhos de Israel. E por fim, quando a mulher insistiu, ele disse que a ela não era certo tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cães, igualando-a nessa analogia a cachorrinhos. O que você faria se alguém na igreja, ou no seu trabalho, ou no meio em que você deseja alcançar algo, por exemplo, te tratasse como Jesus tratou aquela mulher, com indiferença e até esnobando-a? Como que você reagiria se, ao falar, por exemplo, com o líder da sua igreja, ele te ignorasse? E se você ouvisse das pessoas que frequentam um desses locais citados, por exemplo, cochichos a seu respeito, dizendo que você é uma pessoa chata, que a melhor coisa seria se livrar de você? No exemplo, por exemplo, da igreja, e se o bispo lhe dissesse que não poderia te atender,
que havia pessoas mais importantes com quem falar. No mínimo, você nunca mais voltaria a esse local, não é mesmo? Pois é, mas foi exatamente dessa forma que aquela mulher foi tratada. Mesmo assim, ela não se ofendeu, nem se retirou. Por isso, Jesus expressou o que pensava a respeito dela. Grande é a tua fé. Assim que ele finalizou o diálogo com ela. Afinal, por que ele a tratou assim? Isso que me encucou por muito tempo. Até que alguns bons meses atrás, eu tive uma intuição e nesta semana, lendo um livro sobre essa passagem, veio a se confirmar que não foi porque ela era estrangeira, pois ele não agiu assim com o centurião romano, por exemplo, que também era estrangeiro. Como Jesus nunca fez nada por acaso, eu creio que ele testou a fé daquela mulher, porque sabia como ela reagiria. Assim ficaria gravado na história como a fé pode sobrepujar os sentimentos. Eu já passei por situações em que, por eu querer muito algo, eu engoli o meu orgulho, eu fui desprezada, eu fui destratada, talvez até humilhada, às escondidas, não sei. Mas que com a minha humildade e a minha diplomacia, eu consegui contornar esse obstáculo, o meu ego, o meu emocional ferido e alcancei o que eu precisava, o que eu queria. Isso é uma fé que sobrepuja aos sentimentos. Por isso, os questionamentos anteriores para você refletir sobre a sua vida. Se cochichassem de você, se falassem, ignorem ela, ignorem ele. Se falassem nas suas costas, se uma pessoa importante que você precisa de um favor não te desse a atenção de imediato, falando que tem coisas mais importantes o que fazer, alegando que tem outras pessoas de maior interesse deles para dar atenção, como que você faria? O que você faria para não desanimar, para não desistir daquilo que você quer alcançar? É isso que eu quero que você reflita. E Jesus a tratou assim porque ele sabia, gente, ele é filho do Pai, ele é um com o Pai. Ele é onipotente, onisciente, onipresente também. Então ele sabia que aquela mulher tinha uma fé inabalável. E ele precisava destratá-la para que ela externalizasse essa fé. E essa lição ficasse clara para os discípulos que acompanhavam Jesus e ficasse registrado na história para que até hoje nós falemos daquela mulher e nos comportemos como ela, que ela seja um exemplo para nós não desistirmos quando quisermos algo, verdadeiramente, genuinamente. Porque se for algo que é ululante no seu coração, no sentido de a sua alma clama por aquilo, você não vai desistir. Você vai suportar ser humilhado, ser envergonhado, ser criticado, ser zombado. E depois que você conseguir aquilo que você quer, essas pessoas ainda vão dizer falsamente que acreditavam em você, que sabiam que você conseguiria. Um dos grandes males de hoje chama-se hipersensibilidade emocional. É o famoso mimimi. Pessoas hipersensíveis se ofendem por tudo e por nada. Vivem muito pelo que sentem e se preocupam ao extremo com o que os outros dizem ou pensam a seu respeito. A fé daquela mulher foi grande exatamente porque ela ficou acima dos seus sentimentos. E mais, ela aproveitou a oportunidade para tomar
uma ofensa em vantagem para si mesma. É como se ela tivesse dito: sim, sou um cachorrinho, a migalha que cai da mesa me basta. Vejam que lindo isso. E eu me lembrei de um líder que eu acompanho na internet. Eu não vou citar o nome dele porque é um assunto, apesar de que ele contou publicamente, mas é uma pessoa que eu admiro muito, que eu me inspiro muito nele. Inclusive, as Segundas Sapienciais foram criadas inspiradas em alguns programas que ele tem na internet sobre a parte espiritual, que ele também é um empresário. Bom, e ele mencionou que ele tem um mentor que ele é orientado por ele, que tem alguns aspectos da personalidade desse mentor, da forma como ele fala, que ele não concorda, que ele deu a entender que se sente incomodado, ou às vezes o mentor é impaciente, algo do gênero. Mas que ele reconhece que o mentor está à frente dele, acima dele. Que o mentor alcançou lugares e posições que ele ainda não alcançou. Então, ele tem muito que aprender com aquele mentor. E que por isso ele não critica. Ele tem aspectos ali do comportamento do mentor dele que ele faz um filtro, ele não adota para a vida dele. Às vezes ele se sente até incomodado, vamos colocar dessa forma, mas que apesar disso ele é humilde. Em vez de virar a cara para o mentor, arranjar outro mentor, falar mal do mentor, não. Ele observa isso, filtra e continua caminhando com o mentor, porque ele sabe que ele tem muito a aprender. Isso é uma postura, é um padrão emocional e mental que poucos têm, e é uma fé, porque não é baseado em sentimentos. Se fosse olhar o sentimento humano, ele certamente não prosseguiria. Se fosse olhar a forma como essa mulher foi tratada, ela poderia muito bem dar as costas e ir embora. Poderia dar as costas para Jesus e ir embora, mas ela sabia que o recurso de que ela precisava viria dele. Então ela preferiu engolir aquela fala de Jesus, dos discípulos, enfim, se manter humilde, se colocar na posição que Jesus a colocou, como cachorrinha, em termos de deboche, embora foi um deboche, não porque seja do caráter de Jesus, mas foi proposital para revelar, para trazer à tona aquilo que ela carregava, e isso servir de exemplo para nós. Porque ali Jesus personificou nós humanos, como nós às vezes tratamos os outros, como nós podemos ser tratados pelos nossos semelhantes, mas que devemos preponderar, transpor a humilhação, o sentimento, focar no alvo e seguir firme até alcançar aquilo que desejamos. Então fica aqui mais uma segunda-feira sapiencial. Curta, compartilhe, comente para que essa palavra do reino alcance mais almas. Até a próxima.